Gustavo, quais são os riscos da renda fixa que a maioria das pessoas não percebe? Cara, a renda fixa pós-fixada, para fechar, o dia de hoje, se você não deu like, pode dar o like aí. A renda fixa pós-fixada, ela não tem risco. Basicamente, é o risco do emissor, né? Ela não tem risco de perda financeira, enfim, é o risco do emissor. Você pode estar com um CDB de um banco que vai te levar no FGC, esse tipo de risco. O pós-fixado é o título de menor risco. Hoje, o título de menor risco do país é o Tesouro Selic, emitido pelo próprio governo. Qual o risco, então, do governo não honrar? Cara, se você pegar essa tocada fiscal aí e estender isso, sei lá, por mais 1, 2 anos, aí o negócio fica feio. A gente viu isso na Argentina. Chegou um momento que a solvência da Argentina era colocada em xeque. Então, esse é o risco para o pós-fixado, né, do governo. O pré-fixado, e aí você entenda o IPCA, né, que eu tenho o IPCA+, e o pré, são títulos diferentes. Qual é o risco desses títulos? É óbvio, segue o mesmo risco de crédito se for emissão privada, então você tem que tomar cuidado com isso. E aí, porque você só tem esses dois tipos de renda fixa, né? E aí pode ser, é uma debênture, mesma coisa, uma debênture, um fiagro, porque o fiagro, dentro do fiagro vai ter título, tá? De quem? Quem é o emissor? Então é um risco de crédito, né? Enfim, então você tem o risco de crédito num título público, numa renda fixa, e você tem o risco de perda financeira, tá? E aí, quando você tem o IPCA e o pré, qual é o maior risco? O maior risco é você olhar e ver uma curva de juros continuando subindo. Você vê o risco do país, o risco de taxa para financiar o governo continuar subindo. Então, muita gente fala assim, mas se eu comprar um IPCA mais 7 e levar até o vencimento, eu vou ter o IPCA mais 7. Tá, mas hipoteticamente, digamos que o fiscal vá para o beleléu e o que era IPCA mais 7 vire IPCA mais 10 até o vencimento. Você tem um título que está pagando o IPCA mais 7 e o IPCA mais 10 aí no mercado. Um exemplo hipotético. Você vai ganhar ou perder dinheiro? Você vai perder dinheiro. É melhor você vender o IPCA mais 7, assumir o risco, o prejuízo e comprar o IPCA mais 10. A taxa oscila. Então, o risco estaria numa política econômica que levasse ao risco cada vez maior, mais alto. Então, o seu título ficaria defasado. A rentabilidade pior. Se comprar um pré-fixado, então, pioraria mais ainda. Então, esse é o risco de você assumir um título desse, tá? O risco da renda fixa. Não ter essa remuneração, perder esse dinheiro. É óbvio que sim, você não vai perder tudo, como você perderia se uma empresa quebra. É óbvio que não é isso. Não tem a mesma volatilidade e oscilação do mercado. Mas imagina, você põe 100 mil no IPCA. Daqui 10 anos, você tem 100 mil, 98, você perdeu dinheiro. Então, esse risco existe na renda fixa. É isso. Então, os principais é o risco de crédito e o risco da taxa, né? É o PU, é o risco do preço desse título oscilar. Quando você vai para emissão privada, a gente não tem um mercado secundário forte, porque senão você conseguiria ver também a negociação no mercado secundário de títulos de renda fixa de emissão privada e conseguiria ver essa marcação a mercado. Só que isso não existe. Então você compra lá uma debênture da Vale. A Vale até que pode ter, mas você compra, sei lá, uma debênture da Sabesp, uma debênture de alguma empresa aí, e essa debênture não tem mercado secundário, qual é o preço dessa debênture hoje? Não existe. Como não existe preço, você não sabe o risco, né? Então, o título público tem preço. Todo dia. Então você consegue ver isso, você consegue mensurar o risco. A marcação a mercado favorece a isso. Esses são os riscos. Beleza?